Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando já em Porfia Violeira para esquentar a conversa na beira da fogueira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz a convocação dos dançarinos, catireiros, dos violeiros, dos canturinos e demais companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, para começar mais uma função festeira e novidadeira e já anuncia a apresentação da nossa prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira, dia 13, a versão preliminar do seu balanço dos abates do setor pecuário no país nos 3 primeiros meses do ano presente. E, novamente, o resultado foi extraordinário. De acordo com o documento distribuído na praça, no período considerado foram para o gancho, debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial, municipal, estadual ou nacional, uma gigantesca boiada de 9.705.000 cabeças de gado. Este volume foi o maior já registrado num primeiro trimestre em toda a história da nossa pecuária, tendo representado um crescimento de 1,5% em relação aos 3 últimos meses do 2024 e de 3,8% comparando com o período correspondente do ano passado também. Repare ainda, a companheira fazendeira, que o janeiro, apartado dos seus parceiros, foi nada menos que o melhor mês de todos os tempos para a indústria frigorífica brasileira, contabilizando o abate de 3.229.000 animais e passando na frente do agosto de 2023, que até agora ocupava este honroso posto de recordista, né? Mas apesar disso, a respeito da produção de carne, fique o amigo pecuarista saberizado de que, em vez de aumentar, o que aconteceu foi que ela esmagreceu. Conforme o relatório dos especialistas do Instituto, a soma de janeiro a março ficou em 2.444.000 toneladas, com uma redução de 2% sobre o trimestre anterior e de 1,2% pareando com o total que tinha sido produzido nos meses correspondentes do 2024. Sendo o relatório preliminar e provisório, estes números ainda vão passar por uma rigorosa conferência, mas já podem perfeitamente servir de referência para o povo todo do mercado. Por outro lado, em Mato Grosso, que vem a ser o dono do maior rebanho do Brasil, o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, já fechou o abril, com os abates chegando a 581.480 animais. Este volume, que foi o segundo maior já registrado no estado para este mês considerado, significou um aumento de 6,3% em relação a março de 2025. Disso tudo, 330.030 cabeças eram fêmeas, representando 56,8% do total, com um crescimento de 10%, fazendo mais uma vez a comparação com o mês de março do ano atual. Com a pastaria já demonstrando padecimento por conta do encurtamento do dia, para quem ainda tem boiada na invernada para terminar de engordar, a hora agora é de arrumar jeito de não deixar esse gado ficar mal alimentado. E se o amigo ou amiga pecuarista tiverem alguma dúvida a respeito de como isso pode ser feito, fiquem à vontade para perguntar, participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a hora certa de tirar o gado do pasto para não prejudicar a rebrota do capim. Para uma pecuária a pasto rentável e competitiva, o manejo de pastagens deve ser visto sempre como prioridade. Então, numa escala de prioridades, manejar pasto vem antes de trocar a genética do gado ou de fazer adubação. Mas efetivamente, o que é o manejo de pastagens? Manejo de pastagens nada mais é do que a gente controlar um processo antagônico, que é você oferecer folha para os animais e deixar folha para que a planta possa fazer a sua fotossíntese. Então, o ponto de partida para o acúmulo de forragem dentro de uma fazenda é a fotossíntese. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a planta no que diz respeito a ter uma taxa fotossintética melhor, nós vamos ter muitas vantagens. É por isso que a gente não deve nunca deixar os nossos pastos rapados. Nós já sabemos que tem uma série de estudos que apontam para a gente a altura de entrada em uma série de plantas forrageiras.
Um exemplo, o capim-mombaça é para ser manejado com uma altura de entrada entre 80 e 90 centímetros. A mesma coisa para o capim-miágue ou para o paredão. O capim-marandu é para ser manejado com uma altura de entrada variando entre 25 e 30 centímetros. Mas tão importante quanto a altura de entrada é a altura de saída. Quando nós conseguimos ajustar a altura do pasto, tanto na entrada como na saída, nós já vamos estar caminhando a passos largos para um manejo bem feito dentro da fazenda. Então a nossa preocupação não deve ser somente com a altura de entrada do gado dentro do pasto, mas também com a altura de resíduo. Todas as vezes que o gado sai do nosso pasto, nós não devemos deixar atrás um cenário de guerra com o pasto rapado. Ao contrário, é importante que tenha uma área foliar residual para que a planta continue fazendo a fotossíntese e com isso tenha uma rebrota mais rápida. Quanto mais rápido essa planta rebrotar, melhor vai ser para o seu sistema. Porque a garantia da perenidade do nosso pasto está na capacidade das nossas plantas em rebrotar. Aqui nós temos um híbrido de braquiária que foi semeado em linha e que se respeitou, nesse caso, a altura de resíduo. Então observem que, embora a gente vá ter os espaços vazios entre as linhas, tem pouca planta invasora. A planta consegue rebrotar bem a partir dessa altura de resíduo. Agora, por exemplo, a gente está vendo que tem bastante folha verde surgindo aqui nessa planta a partir de uma altura de resíduo que nós deixamos. Então é muito importante que tenha essa altura de resíduo, que para partir dessas folhas que já foram consumidas pelo animal, a planta consiga continuar fazendo a sua fotossíntese e com isso voltar à altura de entrada, trazendo novas folhas. Então, para que a gente consiga ter pastos bem manejados, nós precisamos sempre respeitar a altura de entrada para favorecer a ingestão desse material para os animais. Porque quando a gente respeita a altura de entrada, nós vamos estar dando material com melhor qualidade para os nossos animais. O pasto passado é muito ruim. E em contrapartida, nós também precisamos nos preocupar com a altura de saída. Ou seja, o resíduo precisa ser respeitado. Rapar pasto é ruim para o gado, porque vai consumir um material com muito talo. É ruim para o solo, porque fica muito descoberto. E é ruim também para o meio ambiente. Então devemos respeitar não só a altura de entrada, mas também a altura de saída. Estando na estrada desde o romper da madrugada, a comitiva aproveita esta guarda para fazer aqui uma parada ligeira, só no tempo de descansar um pouco a boiada e a muladeira carregadeira das tralhas e cangalhas. E é já que a gente vai voltar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o maio estando na sua metade abrideira e o trabalhador brasileiro tendo ainda na algibeira uma parte do dinheiro do salário mensal e ainda com o Dia das Mães no calendário, todo mundo estava esperando um bom aumento do movimento no nosso mercado pecuário em geral, de carne e de gado, né? O problema foi que, passando o traço e fechando o compasso, se o resultado não foi muito ruim, também não foi tão bom assim. E o que aconteceu foi que a nossa praça boiadeira agora está mais largada ainda na descida da ribanceira. Pois então, sendo caso de urgente precisão adquirir entendimento a respeito do rumo que o carretão deve pegar no eito daqui para frente, a gente pediu novamente a ajuda da zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que, seguindo o nosso roteiro costumeiro, vai prosear com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Muito obrigado por você socorrer a gente mais uma vez com informação de qualidade para não deixar ninguém ficar batendo cabeça no mercado, né? Seja muito bem-vinda. Faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade, que a casa é sua. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, o povo todo do mercado, né, estava esperando aí um bom aumento do movimento nessa metade abrideira de maio, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Qual é a explicação para essa inapetência antecipada, digamos assim, né, do consumidor brasileiro, hein?
Bom, realmente é exatamente isso que você comentou, Sidney. Havia uma expectativa de um incremento, né, na saída de mercadorias aí no começo de maio. Nós tivemos o feriado do 1º de maio. Além disso, né, na primeira quinzena, a gente costuma ver uma saída de mercadorias um pouco maior. E além disso, a gente tinha o Dia das Mães, que é uma data aí bastante importante para a venda de carne bovina. É uma das segundas melhor data aí para a saída dessa venda de carne bovina. No entanto, né, essas expectativas elas não se concretizaram, né? A gente até viu um certo aumento de alguns cortes no mercado varejistas, mas a venda ela não foi aí conforme o esperado para o mercado. Além, né, desse momento econômico que a gente vem vivendo, que acaba influenciando aí no apetite do consumidor, a gente viu que a carne bovina, frente às suas principais concorrentes, que seria a carne de frango e a carne de suína, elas tiveram valorizações, mas valorizações menores que a carne bovina, ou seja, a carne bovina acabou perdendo competitividade para as outras proteínas. Então, isso também pode ter sido fator que impactou aí nas vendas menos favoráveis do que o mercado vinha esperando aí para esse começo de maio. Agora, se a primeira metade do mês não foi tão boa quanto poderia ser, né? O que é que a gente pode esperar do consumidor brasileiro agora na parte fechadeira desse mês de maio? Bom, Sidney, sazonalmente a gente percebe que as vendas, né, a gente tem esse movimento sazonal ao longo do mês, de na primeira quinzena, em função de ter um consumidor mais capitalizado, a gente vê uma saída maior de mercadorias, e aí, com o passar dos dias, com a entrada da segunda quinzena, essas idas ao mercado acabam diminuindo, né? E já que a gente teve uma primeira quinzena que não foi tão positiva assim, a segunda metade do mês também deve ser aí de vendas mais apáticas do que a gente costuma ver, principalmente relacionados quando a gente faz a comparação com a primeira metade do mês. Então, aí não é esperado aí um incremento muito grande nas vendas daqui para frente. O que é que está acontecendo hoje com a oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização do país, hein, Juliana? Bom, de forma geral, né, com o avançar aí do outono, a gente tem visto aí, principalmente a região centro-oeste aqui do Brasil, com as pastagens já ficando deficitárias, né? Então, a gente tem observado já um aumento na oferta, de modo geral, né? Considerando a praça aqui de São Paulo, quando a gente analisa as escalas de abate, as escalas aqui em São Paulo estão de 9 dias, ou seja, são escalas confortáveis. Então, de modo geral, a oferta está boa. E a respeito do gado terminado no confinamento, Juliana, como é que deve ser essa oferta aí ao longo da atual temporada? Bom, as expectativas, né? Inclusive essa semana saiu a primeira intenção, né, de confinamento no estado do Mato Grosso, que é uma importante praça pecuária, né? E quando a gente viu esses números, a gente percebeu que há um menor número aí de cabeças confinadas nessa expectativa, né, nessa previsão. No entanto, né, o que a gente analisa é que essa primeira revisão desses números, normalmente ela é um pouco menor, né? A expectativa para o segundo semestre, já com essa expectativa de virada de fase, de ciclo, então isso deve trazer um alento aí para o confinador, então a gente deve ver números menores aí para o segundo semestre, mas nesse primeiro momento, esses números parciais aí, principalmente do estado do Mato Grosso, mostra aí um menor número de volume, né, de bovinos confinados. Ô, Juliana, agora considerando que historicamente o preço do boi em maio, né, quase sempre é menor do que em abril, o que é que está sendo confirmado isso na nossa Praça Boiadeira por enquanto, né? Falta então saber de que tamanho deve ser o tombo que o preço vai levar agora, né? O mercado vai despencar, Juliana? Realmente, a gente fez um estudo aqui na Scott Consultoria nos últimos 15 anos, né? A média do preço do mês de maio em relação à média de preços do mês de abril acaba sendo menor. Isso não aconteceu nesse período de 15 anos, somente em 2017, em função da operação carne fraca que aconteceu naquele período. E agora, né, a gente já está aqui na primeira quinzena de maio, esses números vêm se consolidando também para 2025. Se a gente pegar a referência aqui em São Paulo,
Paulo, essa semana, né, os preços vêm se recuando aqui na Praça Paulista. Hoje, a nossa referência aqui no mercado interno fechou em R$ 313 e o mercado futuro tem sinalizado, fechou hoje aí na casa dos 303 até 305. Então, aí o mercado ainda tem um pouquinho aí para cair ainda, né, como expectativa no mercado futuro, mas não assim derreter em relação ao que a gente já viu em momentos anteriores aí na comparação de maio com abril. Deve ser um preço aí menor do que a gente viu em abril desse ano, mas ainda não é um mercado que deve derreter. Mudando de pato para ganso e rapidamente para a gente arrematar a prosa, Juliana, e a exportação, hein? Que é que explica essa disparada nos embarques do Brasil para o mundo inteiro, hein? As exportações a gente já vem comentando bastante aqui, né, que é recorde atrás de recorde, né? Agora em 2025, os primeiros 4 meses de 2025 foram recordes também para o volume de carne bovina in natura exportado, comparado aí aos anos anteriores. E agora, nessa primeira semana de maio, os dados parciais também demonstram que a exportação segue indo em bom ritmo, né? Nós estamos exportando aí na casa de 11 mil toneladas por dia de carne bovina in natura. Quais são os fatores que acabam colaborando aí para essa exportação bastante abundante que a gente vem assistindo no mercado, né? O primeiro deles é que a arroba bovina no mercado internacional, né, a arroba brasileira, ela está sendo uma das mais em conta, né? Então isso acaba deixando o mercado, a carne bovina brasileira mais competitiva no mercado internacional. Além disso, né, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que foi um importante comprador da carne bovina nesse primeiro quadrimestre, né? Eles estão com o menor rebanho aí dos últimos 80 anos e eles acabam sendo também, além de ser nossos concorrentes na exportação de carne bovina, eles estão comprando, né? Estão sendo um dos nossos principais compradores. Então, verdade. Isso tudo acaba colaborando aí para esse cenário de exportação positiva. E no nosso ver, 2025 deve ser um ano aí que a gente deve ter exportações recordes para carne bovina. Muito bom. Juliana, muito obrigado por mais essa sua participação. A gente vai conversando aí sobre o que vai acontecer nesse mercadão aí pelo Brasil afora, né? Obrigado, grande abraço para você e um abraço para toda a turma da Scott. Até a próxima. E eu que agradeço, a turma da Scott Consultoria está sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Obrigado. E veja a seguir, somando o aumento na oferta de gado terminado por causa do avançamento do calendário, com o desaparecimento do consumidor brasileiro que está retirado do mercado porque o dinheiro do salário acabou mais cedo este mês, o resultado é que a nossa praça boiadeira se largou de vez na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Conforme é da sabedência do companheiro e da companheira mais acostumados com os sacolejos do mercado, o nosso comércio boiadeiro tem bem parecência com estrada de serra, que para cada subida tem também uma descida logo em seguida. E feita a recordação desta semelhança, que de todos nós é conhecida, a gente já pode começar a recitação das notícias do boi gordo e da variação da sua cotação. Sendo a nossa obrigação falar só a verdade verdadeira, sem aumentar nem disfarçar a situação real, o que tem para ser contado, então, é que, sem mais arrodeios nem devorteios, a nossa praça boiadeira está cada vez mais largada e desembestada na descida da ribanceira. A explicação para esta febre derrubadeira, conforme já é da sabedência geral, é a conjuminação entre a inapetência do consumidor brasileiro, porque o dinheiro acabou mais cedo este mês, e um ligeiro aumento na oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização de animais do país. Também não dá para criar ilusão a respeito do rumo que será tomado pelo carretão no eito neste prazinho mais curtinho que está aqui na nossa frente. Mas se isso puder servir de consolação, a previsão é de que a queda vai ser numa toada moderada e não deve acontecer um derretimento do mercado. Pois então, dando rédea para o petiço para poder correr com o serviço, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E veja o companheiro pecuarista que em todas elas a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a queda foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 313
e a vaca para 277, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho desandou para R$ 305 e a fêmea para R$ 281. Em Dourados, os preços novos são R$ 302 para o boi e R$ 283 para a vaca. Em Três Lagoas, o comprador já não paga pela fêmea mais do que R$ 285. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também no norte do estado, o valor máximo do boi é R$ 305 e o da vaca, R$ 285. Na região sudeste, o macho está saindo igualmente por R$ 305 e a fêmea por R$ 280. No sudoeste mato-grossense, o boi escorregou para R$ 300 redondos e a vaca para R$ 280. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho piorou para R$ 287. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi já não vale mais do que R$ 278. No sul da Bahia, o macho desceu para a porcaria de R$ 281 e a fêmea para R$ 260. No Espírito Santo, o boi recuou para R$ 278. No sul do Tocantins, a machadada cortou o macho para R$ 287 e a fêmea para R$ 257. Em Marabá, no Pará, uma ventania derrubadeira chacoalhou a praça inteira, jogando o preço do boi para R$ 288 e o da vaca para R$ 260. Em Redenção, o macho foi rebaixado para R$ 287. No oeste do Maranhão, o fazendeiro está tendo de aceitar pela vaca a miséria de R$ 248. A mesma merreca de R$ 248 é o valor da fêmea no sudeste da Rondônia. No Acre, o boi afundou para R$ 247 e a vaca para R$ 242. No noroeste do Paraná, o macho está sendo negociado por R$ 310 e a fêmea por R$ 280. Em Santa Catarina, o boi se largou para R$ 316 e a vaca para R$ 287. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a vaca foi desvalorizada para R$ 10 o quilo vivo, ou R$ 300 por arroba. Eu vou negociar com o meu coração passarinheiro para ver se a gente pode chegar a um acordo paradeiro, porque eu estou cansado de padecer a dor de ter um amor passageiro a cada janeiro. Meu peito é um eito arado e loteado, mas eu quero que nele seja plantado um sentimento mais verdadeiro. Eu já tive meu sortimento de aventuras, hoje eu sou um boiadeiro errado e nessas alturas eu estou precisado de viver um pouco mais sossegado. Estas trovinhas que falam em ligeiras pinceladas da beleza e da nobreza da vida sertaneja foram escritas pela minha própria mão na intenção de aliviar com poesia, aqui no fechamento da nossa apresentação, a pressão da lida de todo dia. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão apreciam esse jeito caboclo de versejar, o caso então é de comprar os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, onde estão publicadas mais de 800 prosinhas da mesma natureza e embocadura desta que acabou de ser recitada. E para saber como proceder, quem quiser pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Vencida a lida e arrematada mais uma jornada, a gente anuncia então a retirada e faz aqui a despedida do povo desta freguesia, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.